Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia. Obrigado por todas as coisas, rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado por estarmos aqui, congregados pelo Teu Espírito, na Tua casa, onde o Teu nome é estabelecido, onde o Teu culto é oferecido. Nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados e Te agradecemos por isso, também por estarmos diante da Sua palavra. Pedimos, use ela agora e fale conosco, que toda barreira de qualquer natureza sejam vencidas e a Tua palavra seja liberada, ministrada na autoridade do Teu Espírito na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lucas 13, versículo de número 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: e esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Esse é um daqueles textos que numa primeira leitura, o que a gente consegue captar numa única olhada no texto, às vezes já é o suficiente para nos levar a desanimar dele, né? Jesus fala do sofrimento eterno, fala da morte eterna, fala daqueles que ficarão de fora da salvação eterna. Esse é um dos grandes motivos porque Jesus sofreu grande rejeição. Jesus aqui está no final do ministério dele, está nos últimos meses, semanas talvez. Ele já não tem mais oportunidade nas sinagogas, o pessoal das igrejas já não gostava mais de ouvir Jesus, por causa dessas palavras. E então ele vai para as aldeias e cidades. Vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E aqui o texto diz que enquanto ele estava indo para Jerusalém, é a última viagem dele para Jerusalém, ele vai ser preso lá e vai morrer. Ele está decidido, ele veio para isso, está resolvido. Mas enquanto ele está indo para Jerusalém, ele passa pelas aldeias e cidades e ele vai ensinando as pessoas das aldeias, das cidades, quem ele vai encontrando pelo caminho. O que você acha que Jesus ia ensinando? Se alguém te perguntasse, quando ele chegava numa aldeia, numa casa, num lugar que ele ia lá para ensinar, é a pé. Numa região que de dia o sol queima, à noite o frio congela, dependendo da época do ano. E ele ia a pé para ensinar, tinha algo para falar para aquelas pessoas. Com certeza ele não ia falar de outro assunto a não ser o plano da salvação. Era pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar essas coisas que, embora a Bíblia chama de palavras de vida eterna, elas não caem bem no nosso ouvido. Não é bem aquilo que a gente quer ouvir. Porque nós gostamos de ouvir coisas boas.
Mas veja bem, o Salvador quer salvar. Se ele vê que você está em perigo eterno, e ele diz para você só o que você quer ouvir, só fala coisa boa, está tudo bem, ele está te empurrando para a condenação. Ele está te enganando. Ele não está abrindo o teu olho. Ele sabe do destino, ele conhece as pessoas, ele conhece o caminho, ele sabe que as pessoas estão vivendo uma vida que elas não querem se arrepender, elas estão bem do jeito que estão, elas se adaptaram ao meio, estão vivendo as suas escolhas, mas ele está vendo o destino. Então são palavras de vida eterna, apesar de elas serem duras de ouvir, mas elas são abençoadoras, porque é alguém que sabe como é que tudo acaba. A importância do assunto é tão grande que ele vai de aldeia em aldeia, vai a pé. E ele chega lá, ele não vai falar de economia, não vai falar de finanças, não vai falar de cultura, ele não vai falar de moda, ele não vai falar de negócios, ele vai falar de salvação. Há uma urgência em alcançar as pessoas a tempo delas ouvirem isso que ele tem para falar. A mensagem da salvação. Essa mensagem que a maioria das pessoas que tiveram grandes oportunidades de Deus, rejeitaram a Deus exatamente por não perceber isso que nós estamos falando aqui. Que o que ele está falando é feio, mas isso é ótimo, porque ele está te avisando. É um gesto de amor, é um gesto de preocupação, de bondade, de perdão. Ele está indo ao seu encontro exatamente porque ele não quer te ver naquele final. Há um esforço da parte de Deus, da parte de Jesus, do Espírito Santo, em alcançar as pessoas. Mas às vezes nós temos dificuldade de ver essas palavras como palavras reveladas a respeito da eternidade. E por isso muita gente rejeita Deus, e eles não sabem que rejeitando Deus, o prejuízo vai ser só deles. Deus vai continuar sendo Deus. Deus não vai ser atingido em nada, a não ser que o plano dele na vida dessa pessoa não vai funcionar. Então Jesus vai nos ensinar aqui as multidões. Ele está falando, olha, no fim vai ser uma grande multidão de pessoas que eles tomarão conhecimento da salvação, só que será tarde demais para ser salvos. Eles verão a salvação, eles reconhecerão o reino, só que será tarde demais. Então é uma revelação muito importante. Veja que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e alguém, em algum lugar que ele chegou, perguntou para ele, um senhor perguntou para ele, Senhor, são poucos os que se salvam? Parece que a resposta deveria ser sim, são poucos, já está revelado na palavra. Outros lugares já disse isso. Mas Jesus, não sei se a pergunta foi por curiosidade, mas Jesus dá uma resposta como se fosse em regime de urgência, como se alguém estivesse apelando. A resposta que ele vai dar é longa, com uma parábola, com ensinamentos, com revelações. Teve uma Bíblia que traz uma ajuda que diz que essa é a pergunta de número 96 que Jesus respondeu. Mateus já havia registrado sobre esse assunto numa outra ocasião, não nesse mesmo episódio que Jesus estava vivendo, na última viagem para Jerusalém, que quando Jesus falou dos salvos, ele disse assim, vocês precisam entrar pela porta estreita, e essa porta estreita são poucos que vão achar ela. Não é todo mundo, não. Esses que vão achar a porta estreita, que são poucos, eles vão encontrar, eles viverão sim num caminho apertado. É um caminho que tem bastante requisitos a cumprir, bastante coisa a obedecer. É um caminho apertado. Não é um caminho que você pode ficar zanzando para lá e para cá. É preciso foco. É preciso determinação. Jesus já havia dito isso em Mateus 7,14, não precisa ler agora. Aqui, quando esse homem faz a pergunta de número 96, como alguém disse, talvez por curiosidade, a resposta ela vem em tom de urgência. Jesus disse assim, olha, porfiai. No texto que nós lemos, ele diz, esforçai-vos, tem uma versão. No original, a primeira tradução que teve foi porfiai. Porfiai
que foi traduzido também por esforçai, para ficar mais fácil, no grego é agonizomai. Agonizomai. Sinônimo de agonizomai é agonia. Agonia do Getsêmani. Isso é lá no original. Essa palavra, esse termo no grego, agonizomai, ele era usado em quatro contextos. O primeiro deles era para competição, para entrar na disputa. Sempre se usava esse termo, para entrar na disputa. Você precisa entrar nessa disputa pela porta estreita, pelo caminho apertado, pelo destino da salvação. O segundo contexto que ela era usada era uma disputa com o adversário. Usava-se esse termo também, quando alguém tinha que disputar alguma coisa que tem um adversário, que ele precisa enfrentá-lo. Também se usava esse termo. O terceiro contexto era lutar contra as dificuldades naturais. Enfrentamento das dificuldades naturais, porque se trata de algo de interesse pleno, salvação eterna. É livrar-se da condenação. E o quarto falava de esforçar com fervor, com zelo. Então, nesses contextos de competição, de disputa com o adversário, de luta com as dificuldades, de esforçar com fervor, com zelo, com dedicação, esse termo que aparece aqui quando Jesus diz, vocês precisam agonizomai para entrar pela porta estreita. Ele não disse sim ou não, que é a pergunta, são poucos que salvam. Ele não disse sim, você está certo, é poucos mesmo. Ele falou, não, vocês precisam entrar em luta, em esforço, em zelo, para entrar na porta estreita. Porque essa porta estreita que tem um caminho apertado, muitos procurarão entrar no reino por outro caminho e eles não conseguirão. Ele diz, o reino vai ser muito procurado, ele vai ser desejado por outros caminhos, mas eles não vão achar a porta estreita, eles não vão aceitar a proposta da competição, da disputa, de lutar, de esforçar, eles não querem isso, então eles vão tentar de uma outra forma. Mas disse Jesus, eles não entrarão, eles não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque eles vão por um caminho que não conduz à salvação. São outros caminhos. Então, o caminho errado não tem como levar a um lugar certo. O caminho está errado. Na hora errada, bateu na porta, na hora que a porta estava fechada, aquela porta ficou 2000 anos aberta, não precisava bater, era só entrar. Esse pedido com o coração horrorizado, abre-nos, Senhor. Isso daí seria atendido com a maior facilidade ontem, hoje não tem como. Esse pedido angustiante, Senhor, eu estou do lado de fora, eu quero entrar. Sempre teve aberta a porta, pôde entrar quando quis, nunca quis entrar agora que fechou. O tempo todo chamando, vem, 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 nunca veio. Lembra da arca? Foi assim. Não quiseram entrar, foi só a porta fechar e o dilúvio começar a acontecer, aí eles queriam entrar. Então, caminho errado, na hora errada, no lugar errado. Então, essa proposta de a pessoa brincar com as revelações de Deus, ela é muito excitante antes da porta fechar. Então, as pessoas zombam, as pessoas riam de Noé, as pessoas riam de Jesus, eles bateram em Jesus. Então, a pessoa, enquanto ele não está no momento de finalizar ou de ceifa, porque a Bíblia fala ceifa quando alguém é ceifado, morre prematuramente, ou a grande colheita quando vai ser o arrebatamento. E fechar a porta é quando vai se fechar para todos, definitivamente. Então, enquanto isso não estamos vivendo isso, é até excitante a pessoa viver no erro, viver perigosamente, achando que ele vai dar um jeito. Isso daí é até um pouco excitante, é até um pouco comovente. Então tem muita gente que gosta de viver assim. Tudo é o máximo, a vida é o máximo, qualquer coisa que você escolhe é o máximo. Aí, até que chega a hora que alguém diz assim, olha, acabou, hein? Isso era um horrível e falso caminho de salvação. Aí nós que somos servos de Jesus teríamos que dizer, Senhor, por que o Senhor não avisou a gente antes? É exatamente o que Ele está fazendo.
O senhor já sabia como é que tudo termina? Por que o senhor não abriu nossos olhos? É o que ele está fazendo. Que por esse motivo, muitas vezes nós não gostamos. Jesus perdia muitos ouvintes exatamente por fazer isso, por querer salvá-los. Salvá-los de quem? Deles mesmos. Porque no salvar do diabo, todo mundo aceita. No salvar do inimigo, todo mundo aceita. Nós temos dificuldade quando Deus quer nos salvar de nós mesmos, daquilo que nós gostamos, dos caminhos que escolhemos, das escolhas que fizemos, das decisões que tomamos, daquilo que nós não queremos nos arrepender, que a gente fala, não, tá bom assim. Ah, não importa, tá bom, eu vou assim, deixa eu. É disso que ele está falando. Aí ele diz assim, vocês precisam entrar em luta, com zelo, se interessar pela salvação. Existe uma saída, existe uma porta. Não é uma porta que você vai ver todo mundo mostrando, olha lá. Mas existe. Se alguém fala assim, tem saída para a humanidade? Tem. Tem jeito para tudo, até para a morte? Tem. Quem providenciou? Foi Deus, em Cristo Jesus. Ele falou, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o caminho. Então, se alguém dissesse para Deus, Deus, nós nascemos num mundo maldito, vivemos num corpo de pecado e tudo vai ser destruído, não tem para onde correr? Ele vai dizer, tem, claro que tem. Tem uma porta. Ela é estreita. E por ser estreita, a maioria não vai encontrar. E quem encontrar a porta, às vezes eles não vão se sujeitar a andar no caminho apertado. Aí quando alguém pergunta para Jesus a respeito dos salvos, vocês precisam entrar em luta, em zelo, em foco, em dedicação. Porque depois, quando for tarde demais, aí não tem o que fazer mais. E uma certeza que ele deixa clara é que todo mundo vai estar lá, ou de um lado ou do outro da porta. Pensa que isso aqui é um ensinamento para os outros. Ah, isso aqui é um ensinamento para quem rejeitou Jesus. Ah, isso aqui é um ensinamento para aqueles que estão no mundo. É um ensinamento para aqueles que estão no mundo, e nós estamos no mundo também. Ele está dizendo que no fim, quem não estiver de um lado vai estar do outro. E quem estiver do lado de fora, ele vai ver o reino. E Jesus fala que essa experiência será horrível. Ela será indescritível de horror e para sempre, e ela não se altera. É uma decisão definitiva. Por isso é chamado de palavras de vida eterna. Porque ai daqueles que ficarem sabendo disso no dia, ou que deixarem para valorizar isso no dia. Então ele está dizendo assim, olha, o assunto é salvação, se interesse por isso. Se livra dos obstáculos, luta com eles. Se livra dos adversários, luta com eles. Entra na competição, tem uma porta, então entre por ela. Tem um caminho, ande nele. É uma questão de vida ou morte eterna. Porque muitos vão querer entrar de uma outra forma, e aí eles não vão conseguir. Então, aí Jesus monta uma parábola. O versículo 5 é uma parábola, curtinha. Ele monta uma parábola, ele conta uma ilustração para ensinar a impossibilidade da salvação depois da porta fechada. Aí ele fala assim, ó, quando o dono da casa, então esse dono da casa aqui, ele não existe, é uma comparação. Quando o dono da casa, que representa Deus, se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde vós sois. Então essa aqui é uma parábola, uma comparação. Ele está partindo de algo que a gente sabe para revelar o que a gente não sabe. O que a gente não sabe? É o final. Ele sabe, ele é Deus. Ele falou, o dono da casa um dia vai se levantar e vai dizer, chega, porta da salvação, plano da salvação, oportunidade de salvação, salvação oferecida à humanidade. Fechou, acabou. Fecha a porta. Quem está do lado de cá, está do lado de cá. Quem está do lado de lá, está do lado de lá. Isso é todo mundo, desde o primeiro ao último homem que nasceu. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo. Todo mundo, ninguém vai estar fora. De um lado ou do outro. E ele
sabendo do coração dos seus ouvintes, que é Israel, que ele está sofrendo a maior rejeição durante o seu ministério, ele veio primeiro para os seus, e falou: e quando vocês levantarem os olhos e ver que vocês estão do lado de cá, e vocês olharem do lado de lá e conhecer lá, dá os nomes, olha, tudo gente que era importante para Israel. Vocês vão ver lá Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. Você vê do lado de lá gente que você conhece. Olha a irmã Maria, olha o irmão João, olha o pastor. Do lado de cá, do lado de lá. Você vê gente que você conhece do lado de lá. E você do lado de cá, ele falou, você vai gritar de horror. Porque você não acreditou. Deus disse isso antes, você não acreditou. O evangelho é reino dos céus, é a chegada da voz do reino dos céus. As pessoas não acreditam que existe um reino dos céus só porque ele é invisível. Um dia eles verão. Quem acreditou vai ver aquilo que creu. Quem não acreditou vai ver aquilo que perdeu. Vocês vão ver o reino dos céus. Vocês vão ver o reino dos céus e vão ver lá as pessoas que vocês conhecem. Abraão, olha lá Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os irmãos, estão lá. E vocês do lado de fora. E aí vocês vão começar a gritar, abre-nos a porta que estava aberta até então. Sempre aberta. Um pedido que não precisava nem fazer. Senhor, abre-nos a porta. Está aberta. Agora que fechou, a pessoa vai gritar porque ele está do lado de fora. Então, queridos, essa revelação de Jesus dizendo, olha, porta fechada para a salvação, ela é assustadora para quem não entrou. Tarde demais. É só a gente lembrar no dilúvio, aquela arca está lá há 120 anos, mais 7 dias, dia após dia, e depois que a chuva começa a cair, que está fechado, aí a água vem subindo, chove dia e noite, relâmpagos, trovões, tempestade, encobre-se ruas, encobre-se casas, encobre-se montes, não tem mais lugar, ninguém come, ninguém dorme, ninguém bebe, são arrastados pelas águas à deriva. Pode imaginar o tanto que eles não desejaram que aquela porta tivesse aberta? Mas agora fechou. Quem fechou? Deus. É disso que Jesus está falando. Falou, quando o dono da casa se levantar e dar a ordem, feche a porta, e vocês se verem do lado de fora, então vocês vão começar a gritar. Abre-nos. Ele não abriu, mas respondeu. Ele respondeu, não sei de onde vocês são. Como é que você está falando para abrir? Quem são vocês? Esse resposta de Jesus parece que cabe um recurso, né? Quem são vocês? De onde são vocês? Será que dá para explicar? Aí eles vão explicar. Quem somos nós? A gente comia junto. Nós estávamos na rua que o Senhor ensinou. Nós fizemos refeições. Talvez alguém vai dizer, lembra no milagre dos pães? Eu estava lá, eu comi daquele pão que o Senhor multiplicou. Aquele peixinho. Lembra da ceia? Eu estava lá, eu tomei ceia. Como? Quem somos nós? Nós comemos na tua presença, nós bebemos na tua presença. O Senhor ensinou nas nossas ruas. Está vendo como não é mundão? Está vendo como não é gente que viveu longe de Deus para sempre? É gente que viveu na periferia do Evangelho, praticando um cristianismo suicida, desatento, sem foco, que prefere não pensar nisso daqui. Vamos deixar no dia, a gente resolve isso daí. Não tem como resolver no dia, queridos. Isso é uma palavra que nos abençoa hoje, enquanto nós estamos no caminho da salvação. Quanto mais no caminho da salvação você está, mais você precisa dela, para não sair. Então, nós que entramos pela porta, não podemos achar que ela é estreita demais, não. Nós que entramos pelo caminho, não podemos achar que ele é apertado, não. Porque se quiser um caminho mais vantajoso, tem. Se quiser uma porta mais larga, tem. Onde as pessoas fazem o que quer. Elas podem ir, voltar, fazer manobras, decidir de um jeito hoje, de outro amanhã. É uma vida sem regras, é uma vida sem compromisso, é uma vida sem ensinamento. Tudo pode. Tudo pode.
E não tenha dúvida que esse tipo de vida é excitante. Não tenha dúvida que esse tipo de vida, enquanto está vivendo na carne, ele é atraente. Ele é um tipo de vida que a maioria opta por ele. Porque é interessante mesmo. O problema é o destino. O problema é o destino. Que se Jesus falasse para todo mundo hoje como que é o tormento eterno, ninguém vai querer. Tormento eterno? O que é isso? É o destino do caminho largo. Da porta larga do caminho espaçoso. Isso que aparentemente é excitante, é bom, o destino é esse. E destino você não pode escolher. Destino é onde você chega no caminho que você andou. Então, porta é início, caminho é percurso e final é destino. Nós podemos escolher porta e caminhos. Destino, não. Amém, queridos? Então, olha que interessante. Quando eles disseram assim, ó, comíamos, bebíamos na tua presença, nós estávamos lá, ele falou assim, olha, eu não sei de onde vocês são. Sabe o que Deus está revelando para nós, que nós já deveríamos saber, nós que acreditamos na doutrina da queda? Jesus está dizendo assim, olha, ser humano e Deus, eles estão separados por uma maldição de Deus, de condenação eterna. Então não tem como o homem estar na presença de Deus, agora estavam pensando. Só é possível Deus e homens em Cristo Jesus. Por isso que Deus disse que não conhecia. Imagine, por exemplo, um fogo ardente e uma palha. Eles podem ficar perto? Não. Imagine um Deus santo e um homem pecador. Não tem como eles ficar na presença de Deus. Eles estavam longe de Deus. Assim como um fogo ardente não pode ficar perto de uma palha, ele consome ela, ele queima ela. Deus e homem não podem ficar juntos, só em Cristo Jesus. Então, quando alguém está em Cristo Jesus, no caminho da cruz, no caminho do Salvador, na porta estreita, debaixo do sangue do Cordeiro, aí Deus e o homem podem estar juntos, pelos méritos de Cristo. Fora disso, Deus e o homem vai se encontrar para juízo. Por isso ele disse, eu não sei quem vocês são. E ele não sabia mesmo, é gente que não tem Deus. Porque Deus só conhece agora quem está em Cristo Jesus. Esses os que têm acesso. Esses são os eleitos. Esses são os que têm os seus nomes. Esses são aqueles que a justiça de Deus caiu sobre eles em Cristo Jesus e eles estão reconciliados. Os demais são filhos da ira. Eles não podem se aproximar de Deus. Então, quando eles disseram, eu estava lá, falou, não sei quem são vocês, não. Não sei. E Jesus está dizendo, vai ser assim. Isso não é um conto, isso não é um mito, isso não é uma lenda, isso não é uma alegoria, é uma revelação de alguém que sabe como vai ser o final, de alguém que não quer nos ver do outro lado da porta. Ele, uma pergunta que parece ser uma curiosidade, ele dá um tom de emergência. Ele andou muito para ensinar isso daqui, ele foi lá naquele lugar longe, procurando as pessoas para ensinar para elas o plano da salvação, o caminho da salvação, percurso dos salvos, o destino dos salvos, exatamente para dar riqueza de detalhes, porque um salvo tem muito a perder. O que Deus fez para ele em Cristo Jesus é muito grande. Ele não pode ficar desatento na sua caminhada, ele tem que estar focado e não se deixar levar por essa vida enganosa. Então, quando ele diz, eu não sei quem vocês são, ele está dizendo, olha, quem não está em Cristo Jesus, ele não sabe. E falou, e tem mais, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode ir para lá. Foi o que eu disse agora há pouco, não tem contato. Essas pessoas que praticam a iniquidade são pessoas que nós chamamos de gente boa, gente interessante, gente que realmente dá pena, que o coração parte de você ver que eles não estão preocupando com a sua própria salvação. É gente que amamos, gente que convivemos com elas. Praticar a iniquidade não pensa que é pessoas altamente criminosas, que fizeram coisas horríveis com os outros ou contra Deus. Não, prática, vida prática. Gente que enquanto viveu praticou iniquidade. O que é iniquidade?
Iniquidade é aquilo que você sabe que não pode e pratica. Aquilo que você sabe que é pecado e você pratica com dolo, com conhecimento. Não se trata de fraquezas, de erros, de gente que se arrependeu. Não gente que ele se torna um operário, ele opera, ele vive. É um modo de viver. É um modo de viver adotado. E alguém diz, olha, isso não vai dar certo. Não, mas não tem problema. Você precisa se arrepender. Não, não vou me arrepender. Ele pratica. Ele fala assim, não quero saber de vocês que praticam iniquidade. Isso é iniquidade. É o pecado consciente, é o pecado com dolo. É uma vida que coloca a pessoa do outro lado. Então, queridos, quando ele diz, vós que praticais a iniquidade, esse modo de vida que vocês vivem, ele falou, vocês têm que ficar para lá. E ali haverá choro. Tem muita gente dizendo que não haverá. Não vai ter tormento eterno, não vai ter inferno, não vai ter castigo. Bom, só no Novo Testamento, exatamente como está esse versículo, tem 7. Na Bíblia toda, eu anotei, tem 118 vezes na Bíblia falando do tormento eterno. Nenhum deles, nenhum dos 118 tem interpretação literal, simbólica ou figurada. Todos são literais. Então guarde isso. Porque às vezes nós precisamos de aprender o errado para a gente viver o certo. Tem duas formas de aprender. Você aprende o certo para evitar o errado, ou então você aprende o caminho errado para você andar no certo. Duas formas. Jesus sempre mostrou mais o amor de Deus, o perdão de Deus, o coração de Deus, a salvação de Deus. Mas ele mostrou também algumas vezes a ira de Deus, a justiça de Deus, o inferno borbulhando, para as pessoas também saberem. É verdade que ele falou muito mais das grandezas do céu do que dos horrores do inferno. Mas só no Novo Testamento tem 7 e na Bíblia toda tem 118 vezes. Nenhuma dessas 118 vezes é simbólico ou figurado. Todas são literais. Então, para nós que estamos em campo, nós que estamos vivos, nós que estamos no exercício do direito, porque a vida nos foi dada do berço ao caixão. É o tempo que nós estamos sob nossa direção. Eu dirijo minha vida, você dirige a sua. É o tempo que nós estamos sob nossa direção. Então é muito bom saber disso agora. Eu fico imaginando quem vai conhecer o reino dos céus vendo ele do lado de fora. Hoje não é possível ver, mas é possível crer. Quem não crer, um dia ele verá. Só que perderá, porque só entra lá pela fé. Então, queridos, as maravilhosas palavras de Jesus que Pedro diz, só tu tens palavra de vida eterna, são palavras que num primeiro momento, quando você ouve, parece que ela machuca o ouvido. Mas pensa no final. Então uma mensagem começa, ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Eu falo, Deus do céu, não quero nem pensar nisso. Mas pense. Pense que Jesus está falando que todo mundo vai estar lá. Se por um lado tem os horrores do lado de cá, você pode imaginar a glória do lado de lá? Daqueles que creram que Deus não estava blefando, que Jesus não estava brincando, que Ele realmente é uma porta de salvação, uma porta de escape, e que esse caminho apertado não era um caminho impossível. É um caminho de compromisso, de foco. De gente que sabe o que é salvação e perdição e está focado que quer ser salvo. Que não é como Esaú, que no momento que ele estava com fome da carne, ele foi lá e vendeu a sua bênção de primogenitura e depois chorou amargamente. Falou, meu pai, o senhor não tem outra bênção? Falou, não tenho. Ele trocou por um guisado. Quanto tempo durou o sabor do guisado? Vamos imaginar que aquele guisado tivesse maravilhoso e ele saboreou ele por meses na mente dele. Mas por quanto tempo ele chorou depois por ter vendido a sua bênção? Por um prazer passageiro. Então nós não gostamos de pensar, mas nós precisamos pensar. Por quê? Porque nós somos privilegiados em saber disso a tempo, porque nós podemos mudar de direção, nós podemos melhorar o nosso foco, nós podemos olhar para esse agonizomai e dizer, não, eu posso melhorar a minha competição. Eu estou relapso quanto à minha salvação. Eu posso melhorar a minha disputa com o meu adversário. Eu estou relapso. Eu posso
lutar contra as dificuldades, eu estou deixando as dificuldades me vencer. É o caminho da salvação. Quantas pessoas já não foram arrancadas do plano da salvação de Deus por inimigos frágeis, por barreiras frágeis, facilmente vencidas, falta de foco. É gente que não sabe o que é o alvo, ele não sabe o que é o destino, ele não sabe, quando ele aceitou a Jesus como seu Salvador e entregou sua vida, ele nunca parou para pensar o que ele se propôs, ele achou que isso era uma religião, que as pessoas vão. É um lugar que as pessoas vão, lê a Bíblia, canta. Ele nunca pôs foco em salvação eterna, em caminho eterno, em compromisso eterno, que tem barreiras, que tem inimigo, que tem disputa. E Deus já quis te salvar, mas se você não se focar nisso e não se interessar por isso, isso passa, isso é roubado. Quantas milhares de pessoas já não foram arrancadas da presença de Deus por barreiras estúpidas, por ofertas míseras? Trocaram a salvação. Então, nós somos abençoados porque nós estamos no tempo, estamos em vida, estamos no tempo sob nossa direção. Hoje eu não preciso falar, abre no Senhor, a porta está aberta, olha que alegria. É só entrar, é só focar, é só lutar, é só competir, é só comprometer, e o destino está lá. Já tem o destino, esperando aqueles que entraram por este caminho. Então, queridos, muita gente perdeu aquilo que Deus fez para eles, exatamente por não entender esse linguajar bíblico, esse linguajar de Jesus. Quem quer enganar só fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Não era o caso de Jesus, não é o caso da Bíblia. O Salvador, ele quer salvar. E para salvar, ele fala a palavra de salvação, palavra de vida eterna. E são palavras que num primeiro momento a gente tem dificuldade em reconhecê-las como boas, mas são boas, são abençoadoras, porque um dia todo mundo vai estar lá de um lado ou de outro. Vai ser maravilhoso se nós pudermos nos ver do lado do reino dos céus. Amém, queridos? Nós podemos. É pelos méritos de Cristo. Nós vamos estar lá. Todos nós. Nós estaremos juntos lá. O nosso gozo será maior se nós estivermos todos vendo esse reino dos céus que nós acreditamos antes de ver e focado entramos nele. Você não vai olhando para as circunstâncias, para as barreiras, para as dificuldades, para os inimigos. Foque a sua vida. Se alguém parou, a Bíblia fala, não olhe para trás. Cada um está sob sua direção. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e pedimos que Ele nos ajude, que Ele nos dirige, porque nós temos medo. Quando a Bíblia fala para você entregar a sua vida a Jesus e fazer a vontade dEle, é exatamente porque você não confia em você, é isso mesmo, nós não confiamos em nós. Nós entregamos a nossa vida a Jesus inteiramente e pedimos que Ele nos ajude, porque nele nós confiamos. Ele não vai perder o foco jamais. Ele falou que é o caminho que conduz à vida eterna. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Somos privilegiados por estarmos diante da palavra do Senhor. Tenho certeza que o seu corpo te pediu para não vir. Depois de um dia de trabalho, talvez você teve muitos pensamentos para não vir. O descanso da casa. Mas o Senhor nos deu foco, força. E aqui estamos, tributando a Ele o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, oferecendo a Ele o nosso coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Eu louvo a Deus por estarmos aqui. É o melhor lugar para estar. Num dia como hoje, num horário como esse. Não tem outro lugar melhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença.
queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. O Senhor nos conhece, ó Deus. Nós não precisamos falar nada, o Senhor sabe exatamente quem somos e como nós estamos na nossa caminhada. E eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ajude a cada um a vencer os seus obstáculos, a enfrentar seus inimigos, a resistir às barreiras, a nunca desistir deste caminho que é Jesus, nunca sair por esta porta que entramos um dia. Nós sabemos, ó Deus, que durante a caminhada nós vamos chorar, às vezes entristecer, às vezes lutar, como aconteceu com todos aqueles que entraram por essa porta. Mas o Senhor é conosco, o Espírito Santo está sobre nós. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor que nos alcançou e nos convenceu dos nossos pecados e nos levou a renunciar à vida velha de Adão e a tomarmos a vida de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E agora nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, somos Teu povo, somos Teu corpo, somos morada do Teu Espírito Santo. E quantas vezes, ó Deus, o mundo nos arrebata, o mundo nos influencia, a iniquidade está sempre à espreita do nosso coração. O inimigo tem usado a iniquidade, ó Deus, para forçar a entrada no meio do Teu povo. Mas nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, ilumina-nos a cada dia com o Teu Evangelho, dá-nos força, que o Teu Espírito Santo tenha voz audível no coração do Seu povo, livrando, ó Deus, das astutas ciladas do inferno, das armadilhas do inimigo, e operando, ó Deus, o Teu querer, o Teu propósito no meio do Teu povo. Deus, eu quero orar por todos que estão aqui congregados e te pedir, ó Deus, faça parte da história da vida de cada um. Que cada um, ó Deus, tenha um testemunho de vida, uma história de vitória, uma vida de foco, de compromisso, focado em Ti, ó Deus, sabendo que um dia nós entramos por este caminho, que nós estamos percorrendo com ousadia na força do Teu Espírito Santo, até chegarmos ao destino da eterna salvação, o reino dos céus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Se tem aqui alguém, Senhor, doente, oprimido, precisando, ó Deus, de uma resposta, de uma ideia, de um livramento, Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós somos o Teu povo e o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós erramos, o Senhor quem nos corrige. O inimigo não tem poder, ó Deus, sobre a nossa vida. O inimigo não tem, ó Deus, a autoridade da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Salvador para nos corrigir nos Teus caminhos. Portanto, Pai, olha para cada um e aquilo que está errado, aquilo que está desfocado, aquilo que é religioso, aquilo que é humano, Deus desfaz isso no poder que há no nome de Jesus. Liberta o Teu povo de todo e qualquer engano, de tudo aquilo que não tem valor algum, de tudo aquilo que é puramente enganoso. Faça isso dissipar, ó Deus, pelo poder da Tua presença. E que a Tua verdade, a Tua luz, ó Deus, resplandeça no coração do Seu povo. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: Deus, eu decido agora, em nome de Jesus, ser sempre focado em toda a minha vida no caminho que é Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, nunca me deixe, Senhor,
sair deste caminho. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.